Ele é o cerne da vida cristã. A santidade é a base de todas as coisas. E ela não pode ser negociada. Eclesiastes capítulo 10, no verso 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Meu irmão, o óleo é uma figura da unção do Espírito Santo. O perfume, ele fala do bom testemunho. 2 Coríntios 2,15 fala, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Mas as moscas são figuras de impureza. Elas estão associadas ao lixo, a corpos em decomposição. Não é à toa que Satanás é chamado na Bíblia de Beelzebu, que significa o Senhor das moscas. A pergunta ela é, por que as moscas caíram no unguento? As moscas caíram no óleo porque ele estava destampado. Estava descoberto. Se tivesse protegido, se tivesse tampado, jamais teriam caído ali. Nós precisamos, irmão, proteger a nossa santidade. Enquanto vocês não entenderem o valor disso, enquanto vocês não derem um devido valor, vocês não vão protegê-la como ela deve ser protegida. Tem gente que até não flerta com o pecado, mas quer bater de frente com o pecado. Não, eu sou forte. A Bíblia fala que o fraco é forte. Eu sou forte, eu vou resistir ao pecado. Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora, quando você vai ver na Bíblia, José, quando a mulher de Potifar começa a tentar ele, agarra ele resiste? Não, irmão, ele foge. Ele não brinca com o pecado. Ele não fica ali e fala, não, eu sou forte, eu vou conseguir resistir. Não. Ele foge. Ele foge. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ter uma responsabilidade de proteger a santidade. A maioria de nós não entrou no lugar de revelação de quem Deus é. Isaías 6, nós vemos que ele tem uma visão de Deus assentado no trono, serafins em volta, e eles estão ali clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. 700 anos antes de Cristo. Mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, ou seja, 800 anos depois de Isaías, João escreve o livro do Apocalipse. O que Isaías chamou de serafim, a palavra serafim significa aquele que arde, aquele que queima. A mesma coisa que os serafins estão fazendo, em Apocalipse, João atribui a seres que ele chama de seres viventes. E o texto diz que noite e dia, sem cessar, sem descanso, eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando você pega as características dos seres viventes, eles combinam com o que no livro de Ezequiel são chamados de querubins. Quando ele fala das rodas no meio das rodas. Santidade, irmão, é o atributo que o Senhor quer que a gente mais deseje. É o atributo que Ele quer que a gente mais almeje. O nosso Deus é um ser multifacetário. Há muitas definições do que Deus é. A Bíblia diz que Deus é bom. E Ele é bom. A Bíblia diz que Deus, Ele é justo. E Ele é justo. A Bíblia diz que Deus é fiel.
Ela diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Mas o interessante é que nenhuma dessas características estão sendo cantadas ou entoadas o tempo todo no céu. Você não lê na Bíblia que os céus estão cantando amor, amor, amor. Mesmo Deus sendo amor. A Bíblia não fala que os céus estão cantando bom, bom, bom. Mesmo Ele sendo bom. Os céus não estão cantando justo, justo, justo. Mesmo Ele sendo justo. E não é que isso não seja importante, isso é. Mas nós precisamos entender, irmão, qual é a atmosfera que está ali envolvendo esse momento ao qual eles estão cantando. Nós vamos entender o que está ali. O que eles estão respirando ali é santidade. Por isso que os céus cantam, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E não é porque Deus tem necessidade de reconhecimento. Deus não é carente, irmão. Nós somos. Deus não tem problema com a autoestima. Ele é completo e absoluto em si mesmo. A razão pela qual a atmosfera do céu respira esse atributo é porque ele é um dos aspectos de Deus que mais deveria nos atrair. Porque é algo que Deus quer nos comunicar. Então, o único propósito de Isaías ter tido aquela visão é porque Deus está tentando contagiá-lo com algo que ele ainda não entendeu. Então, quando ele tem um pequeno vislumbre daquela imagem, daquela cena, há um contraste. Junto com a santidade de Deus, ele enxerga a sua miséria. Ai de mim, eu vou morrer, eu vou perecer, eu vou ser destruído. Eu sou um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de impuros lábios. O que Isaías está querendo dizer com isso? O profeta. Irmão, o profeta. Aquele que levanta e diz, eis que te digo. Sabe? Aquele que todos olhariam para ele e diriam assim, não, esse cara não. Ele é o top. Ele é o melhor. Ele está falando o seguinte, eu estou igualzinho o povo. É tudo farinha do mesmo saco. Todo esse povo que eu bati, que eu falei contra eles, que eu apontei o dedo contra o pecado, eu acabei de descobrir que eu estou igualzinho a eles e o trem ficou ruim para o meu lado. Então, querido de Jesus, amado de Jeová, tchutchuco de Deus, antes de você apontar o teu dedo para alguém, dizendo que você é profeta, olha a sua vida, vê se você está reto diante de Deus. É muito perigoso isso, irmão. É muito perigoso isso.
Pessoas no meio do povo de Deus, exalando uma santidade mascarada, para apontar o erro e o pecado dos outros. Ai de mim. Ai de mim. A miséria dele aparece na hora, diante da glória de Deus. Quem está entendendo? Cuidado, irmão. Cuidado, que tem gente que se acha a última bolacha do pacote. E normalmente ela está toda quebrada. E por que Isaías foi tocado com uma brasa na boca? Porque ele reconheceu que o problema dele era na boca. Deixa eu te contar um negócio, irmão. Deus só pode tocar na área da nossa vida em que a gente admite, reconhece que tem problema naquela área. Quando nós vamos confessar os nossos erros diante de Deus, deixa eu te falar uma coisa, querido, pecado tem nome. Aí vai aqueles crentes, Senhor, perdoa minha multidão de pecados. Você está precisando é converter, irmão. Pecado tem nome. Tem uns irmãos aí que o pecado dele tem quase um CPF. Está quase declarando imposto de renda. Deus só pode tocar onde você confessar que tem problema. Quando a gente reconhece uma necessidade, o Deus de santidade está tentando nos atrair e comunicar uma mensagem. Eu tenho provisão para santificar você. Eu quero te dizer hoje, irmão, que ainda tem brasa no altar, à minha e à sua disposição. Essas brasas podem ser liberadas em áreas das nossas vidas, hoje, agora, aqui. Pode ser liberado hoje, agora, aí na casa de quem está nos assistindo. Meu irmão, eu creio em uma experiência chamada batismo com fogo. João Batista, ele fala em Mateus capítulo 3, no verso 11, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando o movimento pentecostal irrompe na virada do século XIX para o XX, começa a se alastrar para o mundo. Mas antes deles falarem de batismo no Espírito Santo, de dons espirituais, do falar em línguas ou de poder, sabe qual que era a mensagem que era ministrada? Era uma mensagem de santidade. Era uma mensagem de santificação profunda. Era uma experiência de santificação mais profunda. Agora, em algum momento, nós pegamos essa mensagem de santificação e jogamos à parte, deixamos de lado e a gente ficou só com os dons, só com o poder. E não é de se admirar, meu irmão, que o poder sumiu do meio do povo de Deus. E o Deus que quer manifestar o poder e a glória, que a igreja nunca viu antes, está tentando preparar o ambiente, dizendo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Há um batismo de fogo a ser experimentado, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu brinco com os irmãos. A gente ouve muito, né, do jargão do crente, né? Eu nasci na igreja. Eu nasci na maternidade. Eu me converti depois. Mas, da minha conversão, sabe qual foi o maior elemento de transformação na minha vida? Foi o toque do Espírito Santo. Algo aconteceu dentro de mim, meu irmão. Porque naquele dia eu entendi o valor de santidade.
E quando eu entendi isso, eu queria honrar a Deus, eu queria me doar a Ele. Cada vez mais. Eu entendi que depois, junto com o batismo do Espírito, eu recebi um batismo no fogo. Eu achava que todo crente que era batizado com o Espírito Santo tinha a experiência que eu tive. Porque em Atos 2, as pessoas começaram a usar para nos convencer que ser cheio do Espírito Santo e batismo com fogo era a mesma coisa. Porque quando eles estão falando em novas línguas, foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Meu irmão, tem um monte de crente falando em línguas que vive uma vida miserável e de vergonha e de pecado. Que não honra a Cristo. Se falar em línguas fosse sinal de santidade, o demônio não falava. Essas pessoas receberam ferramenta que poderia mudar a vida deles, mas nunca se permitem ser transformados profundamente por Deus. Aí dizer que o batismo do Espírito Santo com fogo é uma coisa só, porque viu em Atos 2, os dois juntos, é a mesma coisa que dizer que o batismo nas águas e no Espírito é a mesma coisa, porque em Atos 19 aconteceu os dois juntos. Em Atos 19, enquanto foram batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. Mas em Atos 8, primeiro foi na água para depois ser no Espírito. Em Atos 10, primeiro foi no Espírito para depois ser na água. Então nós estamos falando de experiências separadas. Meu irmão, tem gente com anos, com décadas, com séculos, com milênios de batismo no Espírito Santo, que não faz ideia do que é o batismo a fogo. Mas Deus está nos chamando a um lugar onde a glória dele se manifeste, consumindo em nós tudo que não presta. Algo tem que mudar em nós, irmão. E nós podemos viver uma experiência sobrenatural ainda. Tem brasa no altar, meu irmão. Eu creio que aqui, ou na casa de quem está nos assistindo agora, hoje e agora, pode acontecer com você, uma brasa viva vir e tocar você, aonde você tem problema. Nós precisamos crer e buscar isso, irmão. E eu queria hoje gastar um tempo com vocês em oração nesse sentido. Simplesmente dizendo: Senhor, eu preciso do teu toque. Talvez você precise ser específico. Senhor, eu preciso do teu toque em tal área. Porque em tal área eu não estou conseguindo vencer. Talvez nessa noite você precise entender algo. Eu sei, irmão, que tem gente me ouvindo, que talvez você pense assim: não, mas eu tô legal. Eu estou vivendo o auge do meu compromisso com Deus. E, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas pode melhorar. Mas não é a maioria que tem esse sentimento. Não é a maioria. Durante um bom tempo, irmão, eu estive do seu lado ouvindo as mensagens sobre santificação. E você sabe como é que eu me sentia? Uma fraude. Porque eu não estava nesse lugar. Agora entenda uma coisa: Deus não te trouxe aqui para fazer você se sentir assim. Ele quer inquietar você, com certeza. Sim, Deus quer te inquietar.
Mas Ele quer que você acredite que você pode virar a mesa, você pode virar o jogo, que não importa se você vem sendo até então vencido, mas você, a partir de hoje, pode começar a vencer. Há uma vida de vitória sobre o pecado. Essa vida pode ser vivida e Deus quer instigar sua fé para que você chegue com confiança ao trono da graça. Para que você acredite que ainda há brasa no altar para tocar a sua vida. Para que você viabilize a possibilidade de viver o sonho eterno de Deus para você, irmão. Eu gostaria que nos próximos minutos a gente orasse. Mas que você orasse, irmão, como se sua vida dependesse disso. Porque ela depende. Nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Eu quero pedir os pastores para andar no meio do povo. Eu vou conduzir a oração. E se durante a oração, meu irmão, você se sentir mal, se durante a oração, ou se você já estiver, com uma angústia muito grande, ou a sensação de que você